Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. O poder da imaginação, desbloqueando sua capacidade de receber de Deus. Andrew Wommack. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2023. Capítulo 4. Desenvolvendo uma imagem. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Desenvolver uma imagem piedosa e positiva é uma grande parte da renovação da mente, e muitas vezes é a parte que engana as pessoas. Embora este conceito seja simples, não é fácil. Não há solução rápida para a sua imaginação. Uma imaginação piedosa não pode ser dada pela imposição de mãos. Você tem que escolher mudar. Mas mudar a maneira como você pensa e vê é um processo. Leva tempo e consistência. Estou trabalhando nisso há décadas e, embora certamente não tenha chegado, graças a Deus saí do lugar. Anos atrás, decidi que não queria viver minha vida como os 10 espias que foram com Josué e Caleb espionar a terra prometida. Em Números, antes que os filhos de Israel entrassem em Canaã, Moisés enviou representantes de cada uma das tribos para explorar a área. Ele pediu especificamente que investigassem o terreno e a fertilidade da terra, o tipo de pessoas que moravam lá e o tamanho e a força de suas cidades. Números capítulo 13, versículos de 17 a 20. Quando os espias voltaram, trouxeram evidências da provisão de Deus. Um cacho de uvas tão grande que teve que ser carregado entre 2 homens. Mas eles também trouxeram esse relatório. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os gigantes. Números capítulo 13, versículos 27 e 28. Canaã era uma terra abundante, mais do que os filhos de Israel sonhavam ser possível. Mas, em vez de crer na palavra de Deus, eles permitem que as circunstâncias os desviem do curso. Embora Caleb tentasse encorajá-los, as pessoas não conseguiam ver além dos gigantes. Porém, os homens com que eles subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números capítulo 13, versículos de 31 a 33. O fato de gigantes viverem na terra de Canaã não negava a capacidade dos israelitas de conquistá-la. Sua imaginação os impediu de herdar a promessa de Deus. Eles permitiram que as palavras de 10 homens, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, mudassem a maneira como eles se viam e limitassem o quanto da vontade de Deus eles poderiam realizar. 40 anos depois, quando Josué enviou 2 espiões a Jericó, eles descobriram que o coração dos cananeus havia se derretido e seu poder havia partido no dia em que souberam da milagrosa travessia do Mar Vermelho pelos israelitas. Josué capítulo 2, versículos de 9 a 11. Se os israelitas tivessem invadido então, teria sido mamão com açúcar. A força de seu inimigo tinha se ido. Em vez disso, os israelitas foram derrotados em sua imaginação. Eles se viam como gafanhotos. Números 13, versículo 33. Esse era o problema. Anos depois, quando Davi lutou contra Golias,
teve a mesma oportunidade de ser derrotado pela sua imaginação. E assim como antes, esta batalha entre Israel e os gigantes da terra não seria uma luta justa, mas desta vez o resultado foi diferente. E, enquanto Davi falava com seus irmãos, eis que subiu o campeão, o filisteu de Gate, chamado Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou conforme as mesmas palavras, e Davi os ouviu. E todos os homens de Israel, quando viram o homem, fugiram dele e ficaram com muito medo. 1 Samuel capítulo 17, versículos de 23 a 24. E Davi falou aos homens que estavam ao lado dele, dizendo: Que se fará ao homem que matar este filisteu e tirar o opróbrio de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Em vez de se ver como um gafanhoto, Davi se viu de acordo com sua aliança com Deus. Ele sabia que Golias, um homem fora daquela aliança, não tinha chance. É assim que devemos ser. Quando o câncer, a pobreza ou medo batem, nossa fé deve gritar: Quem você pensa que é, vindo contra mim, filho do Altíssimo? Eu vou te destruir e acabar com a sua raça. Você vai se arrepender do dia em que mexeu comigo. Infelizmente, a maioria de nós não ousaria falar assim. Não nos vemos como a palavra nos descreve ou como Deus nos vê. Essa é a razão pela qual estamos presos nas circunstâncias. Nós nos vemos como gafanhotos, pequenos, fracos e pobres. Nós nos vemos como vítimas, mas não somos vítimas. O Deus Todo-Poderoso vive em nós. Devemos esperar resultados diferentes. Quando li a história de Davi e Golias, quando criança, muito antes de entender a importância da imaginação, lembro-me de sair e marcar a árvore do meu quintal na altura em que Golias estava. Fiz outra marca na altura que Davi estava e me abaixei, tentando imaginar a batalha de sua perspectiva. Anos depois, quando Jamie e eu estávamos visitando Israel, nosso ônibus de turismo parou no Vale de Elá, onde Davi lutou contra Golias. Era um dia quente, mas nosso guia nos disse onde estávamos e perguntou se alguém queria sair. Ninguém quis. Todos queriam ficar no ônibus com ar-condicionado. Todos menos eu. Felizmente, o resto do nosso grupo foi gentil o suficiente para me deixar explorar. Então desci do ônibus e desci para o vale. O Vale de Elá tem cerca de 6 quilômetros de diâmetro. Desci até o leito seco de um riacho que atravessava o meio do vale e peguei 5 pedras lisas. Enquanto eu estava ali, olhando para as colinas, imaginei os filisteus posicionados de um lado e os israelitas do outro. Eu vi Golias parado no cume e imaginei Davi vindo atrás de seus irmãos enquanto Golias gritava: Não há um homem que vai lutar comigo? Vi os israelitas se esconderem de medo e senti a justa indignação de Davi. A história toda ganhou vida naquele dia, se repetindo naquelas colinas. Não porque eu pudesse ver com os meus olhos físicos, mas porque eu a experimentei em minha imaginação. Veja, não há unção especial na Terra Santa. As pessoas sentem que a Bíblia ganha vida quando visitam lá, porque pela primeira vez permitem que sua imaginação veja o que elas apenas leram. Ver com os olhos o que você acabou de ler ajuda sua imaginação a ver com mais clareza. É por isso que visitar a Terra Santa é tão especial. Você já tentou montar algo usando apenas as palavras de um manual de instrução? Você pode ler: prenda o lado A ao lado B usando os pinos F e G, mas provavelmente terá que olhar para o diagrama incluído para descobrir do que as instruções estão falando. É por isso que as pessoas dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras e porque os construtores usam plantas. Quando estávamos construindo o campus de Cherries em Woodland Park, lembro-me de sentar com os arquitetos e explicar a eles o que eu queria ver. Mas quando eles desenharam, não era o que eu imaginava. Não, eu dizia, não quero isso, eu quero isso. E eles voltavam para a prancheta. Levou algum tempo, mas continuamos trabalhando nisso até que todos pudéssemos ver a mesma coisa. Um construtor nunca terminaria de construir uma casa explicando verbalmente seu layout para seus comerciantes. Se esse fosse o único método que ele usasse para descrever o design e a função de uma casa, o proprietário poderia acabar com uma tomada elétrica dentro de sua banheira.
Mas, em certo sentido, é isso que fazemos com a palavra de Deus. Uma das principais razões pelas quais as pessoas não veem a palavra funcionar em suas vidas é porque elas simplesmente a leem. Você não pode simplesmente ler a palavra e esperar que ela produza mudanças. Você tem que permitir que essa palavra acelere sua imaginação até que você veja o que está lendo. Mesmo que você passe horas toda semana lendo a Bíblia ou citando versículos de cura, você não verá a plenitude dessas palavras acontecer em sua vida até que você se imagine curado. Na verdade, seria melhor ler um versículo sobre cura e deixar a verdade dentro dele pintar uma imagem de quem você é, do que ler 5 capítulos em seu plano de leitura, leia a Bíblia em um ano e nem mesmo se lembrar de qual livro da Bíblia você leu. Se você usasse sua imaginação para se ver através dos olhos de sua aliança com Deus, como Davi o fez, também poderá matar gigantes. Pessoal, é o seguinte, eu abri um canal no Telegram, um canal aqui para a gente poder comunicar a vocês os nossos próximos passos, as programações do canal, enfim, ou qualquer recado que seja necessário dar a vocês, inclusive até mesmo para poder notificar vocês dos vídeos quando eles saírem, até porque eu sei que o YouTube nem sempre entrega para todo mundo os vídeos. Então, vai ser uma forma de facilitar primeiro o nosso contato. Lembrando, não é um grupo no Telegram, é um canal. Ali ninguém vai ficar te mandando um monte de mensagem o dia todo, então pode ficar tranquilo. Vai ter o espaço ali para caso vocês queiram comentar, mas é importante vocês saberem que eu abri esse canal justamente para a gente ter um contato maior e também para poder enviar os vídeos, os links, ou então quando tiver algum material, um arquivo em PDF, fica mais fácil para vocês baixarem a partir de lá. Então, o link do nosso canal no Telegram vai estar aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, você que está assistindo esse vídeo agora, clica aí e entra lá. E para quem não tem o Telegram, ele é bem parecido com o WhatsApp, só que melhor. Enfim, entra lá, clica aí. E se você nos acompanha já há um tempo e ainda não é inscrito no canal, rapaz, não seja vacilante. Se inscreve aí no canal, clica no sininho de notificações, deixa o seu like, comenta se você gostou do vídeo. E aqueles que têm contribuído, saiba, eu tenho orado pela vida de vocês. São vocês que possibilitam que esse canal cresça cada vez mais, que a qualidade do conteúdo aumente, que a qualidade do áudio, inclusive, de todos os equipamentos que eu uso aqui aumente, inclusive dos livros. Como já expliquei, muitos livros eu consigo achar de graça, mas outros nem sempre. Então algumas vezes eu acabo tendo que comprar. E como esses livros são internacionais, o preço deles está em dólar. Então um livro que custa $10, em real, quando a gente converte, fica um pouco mais de R$50, já que até o presente momento, até a data que estou gravando esse vídeo, o dólar ainda está na casa dos R$5 e pouco. Então um livro que custaria $10 acaba custando 50 e por aí vai. Eu estou orando pela vida de todos vocês que têm contribuído, vocês são uma bênção, vocês são os mantenedores dessa obra. Então continue, deixa Deus te usar, isso vai se converter em uma colheita muito maior na sua vida. Eu oro para que isso aconteça em nome de Jesus. Capítulo 5. Não apenas teoria. Devemos experimentar a vida em um nível muito diferente de nossos vizinhos não salvos. Em João 14, versículo 12, Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Sempre que Jesus dizia em verdade, ele o fazia de propósito. Ele queria deixar bem claro que ele quis dizer o que ele disse. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e obras maiores do que estas fará, porque eu vou para o meu Pai. João 14, versículo 12. Quando comecei a meditar neste versículo, passei por cada um dos milagres de Jesus dizendo: Senhor, tu disseste que eu poderia fazer as mesmas obras que tu fizeste. Tu curaste os enfermos, então eu vou curar os enfermos. Comecei a me imaginar tocando o cego Bartimeu, encontrando os 10 leprosos, curando a mulher com um fluxo de sangue, assim como Jesus fez. Então comecei a ressuscitar os mortos.
e minha imaginação gaguejou. Novamente eu disse: Senhor, tu disseste que eu poderia fazer as mesmas obras que tu fizeste. Tu ressuscitaste os mortos, então eu vou ressuscitar os mortos. Estudei cada exemplo bíblico de alguém sendo ressuscitado dentre os mortos e comecei a imaginar. Eu escrevi as histórias, eu as ensaiei em minha mente. Mas em vez de apenas ver Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos, eu personalizei. Me vi ressuscitando Lázaro. Me vi em frente ao túmulo gritando: Lázaro, venha para fora! Você pode pensar que sou louco, mas em pouco tempo comecei a sonhar em ressuscitar pessoas dos mortos. Toda noite eu ressuscitava de 20 a 30 pessoas. Tornou-se tão comum que era difícil, para mim, dizer quando eu estava acordado e quando estava dormindo. Então, um dia, eu estava definitivamente acordado. Um homem morreu em uma de minhas reuniões. Sem pensar muito nisso, mandei aquele homem voltar à vida e o vi ressuscitar dos mortos. As palavras de Jesus se tornaram parte de mim e aquele homem voltou à vida. O uso adequado da imaginação deve ser algo que todo crente deve cultivar. No entanto, eu diria que a maioria das pessoas que ouve este audiolivro nunca estudou a imaginação. Você simplesmente nunca pensou nisso. Talvez pareça um pouco estranho, um pouco infantil. Mas Jesus disse: aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Marcos capítulo 10, versículo 15. Cada um usa sua imaginação, mas, infelizmente, por padrão, a maioria das pessoas a usa para coisas negativas, em vez de positivas. Por exemplo, se você sofre de depressão, simplesmente não está controlando sua imaginação. Seus pensamentos estão produzindo imagens de fracasso que dizem: eu nunca vou estar à altura, as coisas nunca vão mudar, é inútil tentar. E embora você saiba que essas coisas não são verdades, suas emoções estão firmemente presas no banco do motorista de sua vida e elas parecem verdadeiras. Em 1 Reis 19, Elias estava no mesmo lugar. Ele acabara de invocar fogo do céu, matar 850 falsos profetas, anunciar o fim de uma seca de 3 anos e correr mais que uma carruagem. 1 Reis capítulo 18. Acho que eu chamaria isso de um dia de sucesso. Mas quando Jezabel soube de suas façanhas e ameaçou matá-lo, 1 Reis 19, versículos 1 e 2, Elias desmoronou. Apavorado, correu para o deserto. E quando viu aquilo, levantou-se e fugiu por sua vida. 1 Reis 19, versículo 3. Elias fugiu quando viu aquilo. O que ele viu? O versículo anterior nos dá algumas dicas. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias dizendo: assim me façam os deuses, e ainda mais se eu não fizer a tua vida como a vida de um deles até amanhã a esta hora. 1 Reis capítulo 19, versículo 2. Elias se viu morto, como Jezabel descreveu, e fugiu para salvar sua vida. A maneira como nos vemos por dentro dita nossas respostas. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, versículo 4. E ali entrou numa caverna, e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. 1 Reis 19, versículos de 9 a 10. A imaginação de Elias estava fora de controle. Ele havia acabado de executar 850 falsos profetas de Baal, o que tenho certeza que foi uma visão horrível. Ele provavelmente ainda podia ouvir os gritos e sentir o cheiro do sangue deles.
Quando Jezabel ameaçou fazer o mesmo com ele, suponho que foi fácil para a imaginação de Elias transpor seu próprio rosto para um dos corpos que acabara de ver. 1 Reis 19, versículo 2. Mas em vez de levar esse pensamento cativo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, Elias mergulhou nele. Sou o único que restou, ele disse chorando, quando Deus perguntou o que ele estava fazendo escondido no deserto. Claro, Elias sabia que isso não era verdade. Obadias havia acabado de lhe contar sobre os 100 profetas que ele havia escondido de Jezabel. 1 Reis capítulo 18, versículo 13. Mas não importava o que Elias soubesse, ele se sentia sozinho. Esses sentimentos guiavam suas palavras e suas decisões. Talvez você já tenha estado nesse lugar. Talvez você esteja lá agora. Você sabe que não é o fim do mundo, mas parece que sim. E em vez de controlar sua imaginação, você está permitindo que seus pensamentos matem sua visão para o futuro. 12 anos depois que aquele homem ressuscitou dos mortos, em minha reunião, comecei a pensar: já faz um tempo desde que eu ressuscitei alguém dos mortos. Vou fazer isso novamente. E assim como antes, comecei a meditar. Voltei aos exemplos de Jesus. Passei por Pedro e por Paulo. Comecei a me imaginar ressuscitando pessoas dos mortos e logo comecei a sonhar novamente. Então, sem aviso, Jamie e eu recebemos uma ligação. Nosso filho estava morto. Enquanto nos preparávamos para a viagem até a cidade, Jamie e eu experimentamos o luto como qualquer pai faria. Mas, em vez de insistir em nossa perda, começamos a louvar a Deus e agradecer-lhe por sua bondade. Lembramos das profecias que recebemos sobre nosso filho anos antes, e a fé cresceu dentro de nós. Quando chegamos ao hospital, nosso filho estava morto há 5 horas. Ele foi despido em uma laje no necrotério e tinha uma etiqueta no pé quando se sentou e começou a falar. Desde então, mais de 40 pessoas foram ressuscitadas dos mortos através do nosso ministério. Constantemente recebemos relatos dos milagres que nossos alunos da faculdade bíblica veem no campo missionário. As pessoas são salvas, olhos cegos são abertos, os surdos ouvem. Não muito tempo atrás, uma equipe de estudantes orou por um homem na Nicarágua. Os paramédicos desistiram dele, mas esses alunos o ressuscitaram dos mortos. Nesse mesmo ano, um bebê foi ressuscitado no Equador com um grupo diferente de alunos. Foi incrível. Quem não gostaria de ver esses tipos de milagres? Quem não gostaria de ver seu filho ressuscitado? Quem não gostaria de ver um membro da família curado de um câncer? Quando o mundo inteiro está sofrendo, quebrado e assustado, quem não gostaria de ser saudável, próspero e estar em paz? Todo mundo quer isso. Tenho certeza que muitos até oram por isso. Mas poucos estão dispostos a fazer o que for preciso para ver a palavra funcionar assim. 2 alunos de nossa faculdade bíblica em Atlanta me ouviram ensinar sobre isso e começaram a trabalhar em sua imaginação. Quando um dos membros de sua família foi diagnosticado com uma doença incurável e recebeu apenas alguns dias de vida, aqueles 2 se levantaram, falaram a palavra de Deus e esse membro da família foi curado. Outra mulher que lutava contra o câncer se apegou a esse ensinamento e em 24 horas estava vendo-o funcionar em sua vida. Ela estava passando por radiação e parecia uma bola branca. Ela perdeu cada fio de cabelo. 24 horas depois de orarmos, seu cabelo havia crescido quase 1 centímetro. Irmãos e irmãs, existe uma relação direta entre como você usa sua imaginação e o que pode receber de Deus. Honestamente, não é tão difícil curar seu corpo. Deus criou nossos corpos para a cura. A parte difícil é fazer sua imaginação funcionar corretamente. Se eu passasse minha vida tentando receber de Deus, com base na forma como os outros me viam, ou naquela velha imagem interna de um caipira introvertido do Texas, posso garantir a você que você não estaria ouvindo este audiolivro agora. Eu nunca o teria escrito. Você nunca teria ouvido falar de mim, mas eu deixei a palavra de Deus
mudar a maneira como me vejo. Deixei a definir o que posso fazer. Agora, estou vendo a vida abundante que Jesus providenciou, trabalhando dentro de mim. João 10:10. Estou fazendo as obras maiores. João 14, versículo 2. Mas somente desde que minha imaginação abriu a porta. Opa, e aí, tá gostando do vídeo? Que bênção! Fico feliz por isso. Então, esse é um trabalho independente que eu realizo por aqui. E existem muitos excelentes materiais que ainda não estão disponíveis em português, que não foram traduzidos nem mesmo por editoras de livros. E o meu objetivo é pegar cada um deles e traduzir justamente para edificar o corpo de Cristo. Mas nem sempre eu encontro esses materiais de forma gratuita. Muitas vezes eu tenho que comprar para poder traduzir. E aí é que entra a sua parte nesse papel. Essa obra eu realizo praticamente sozinho. Aqui somos eu e o Espírito Santo. Então, é por isso que é muito importante a sua contribuição nesse trabalho. Através da sua contribuição, eu posso investir em recursos para o canal, como equipamentos e até mesmo esses materiais. Sejam materiais do Pastor Chris, Charles Capps, Kenneth Hagin e muitos outros homens de Deus que receberam grandes revelações, mas infelizmente ainda não está disponível em português. Como, por exemplo, Andrew Wommack, que está vindo por aí no canal. Então, a chave Pix é essa que está aparecendo aí na sua tela. Você semear nessa obra significa que você também está semeando no reino e contribuindo para que o reino de Deus se espalhe, não só no Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa, como Portugal, Moçambique e Angola. Então, contribua com o que você puder. Fique à vontade para contribuir, porque assim nós poderemos fazer muito mais pelo reino e espalhar a verdade da palavra. Cada pessoa que enviar a sua contribuição, geralmente o nome dela aparece junto com o Pix. Então, eu também estarei orando especificamente por cada pessoa que ajudar como um mantenedor dessa obra. Ah, e caso você esteja fora do país e não haja Pix no país onde você mora, você pode fazer uma transferência através do PayPal. O e-mail do PayPal está aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Fica na paz, conto com você e agora continue com o restante do vídeo. E lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com mais alguém que você conhece e que sabe que precisa ouvir essa mensagem. Capítulo 6. Seu ventre espiritual. Sua imaginação é poderosa. É como seu ventre espiritual. Assim como uma mulher não pode dar à luz sem primeiro conceber em seu ventre, você não pode dar à luz os planos e promessas de Deus sem primeiro concebê-los em sua imaginação. Não deveria ser necessário eu explicar isso, mas uma mulher não pode conceber um filho sozinha. Não há cegonha. Uma mulher não pode conceber estando ao lado de uma mulher grávida ou bebendo em seu copo. Ela tem que ser íntima de um homem. E não estou falando de compartilhamento de escovas de dente. Uma semente deve ser plantada. O mesmo é verdade para qualquer crente que deseja receber algo de Deus. Ele ou ela deve tornar-se íntimo da palavra. 1 Pedro diz que nascemos de novo pela semente incorruptível da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus é semente, mas para que essa semente funcione, ela deve ser plantada. É por isso que muitos crentes oram por cura ou por prosperidade, mas nunca recebem. Eles podem acreditar que a palavra é verdadeira, mas não se tornaram íntimos da palavra. Seus ventres espirituais estão estéreis. Anos atrás, houve um testemunho da esposa de um ministro que estava com uma visão terrível. Ela era legalmente cega e seus óculos eram tão grossos quanto garrafas de vidro de Coca-Cola. Embora ela cresce na pregação de seu marido sobre cura, simplesmente não conseguia ver isso em sua própria vida. Não importa quantas pessoas orassem por ela, ela nunca viu os resultados que desejava. A mulher começou a se desesperar de poder enxergar sem os óculos. Um dia, um evangelista de cura veio à sua igreja. Sabendo que ele pediria para orar por ela, ela fez tudo o que podia para evitá-lo. Finalmente, no final da semana, o evangelista a encurralou.
quero orar por você, disse ele. Tire seus óculos. O homem orou e então perguntou: você consegue enxergar? Quando a esposa do pastor começou a abrir os olhos, o evangelista disse: feche os olhos. Então ela fechou os olhos. Ele perguntou novamente: você consegue enxergar? Mais uma vez, a mulher começou a abrir os olhos, mas o evangelista de cura a repreendeu. Feche seus olhos, disse ele. A essa altura, a mulher estava começando a se perguntar se o homem era louco. Como ela poderia dizer se seus olhos estavam curados se ela não os abrisse? Uma terceira vez, o homem perguntou: você consegue enxergar? Mas desta vez, quando a mulher começou a abrir os olhos, ele disse: eu não disse para você abrir os olhos. Você tem que se enxergar vendo antes de poder ver. Finalmente, entendendo o que o homem estava tentando dizer-lhe, a esposa do pastor manteve os olhos fechados e orou no espírito. Eu consigo enxergar, disse ela depois de alguns minutos. Eu consigo me ver enxergando. Abra os olhos, disse ele. A esposa do ministro abriu lentamente os olhos. Ela estava enxergando. Se mais de nós entendesse esse conceito, obteríamos resultados diferentes quando oramos. Em vez disso, depois de orarmos, imediatamente abrimos os olhos, verificamos nossas carteiras e apalpamos nossos corpos para ver se algo aconteceu. Mas os milagres não vêm de fora, eles vêm de dentro. Você não pode orar por cura enquanto planeja seu funeral. Você tem que usar sua imaginação para ver a palavra funcionando em sua vida. Não espere por uma manifestação física para verificar se as promessas de Deus são verdadeiras. Em vez disso, veja-se caminhando sem dor, veja-se dormindo a noite toda, vivendo em vez de morrendo, comendo o que não conseguia comer. Durante uma crise econômica, quando os preços das ações estavam despencando, Jamie e eu prosperamos. Nossos investimentos pessoais aumentaram 50%. A única coisa que posso atribuir isso é nossa obediência ao Espírito Santo e a imagem interna que passamos anos cultivando da Palavra de Deus. Deuteronômio 28, versículo 8 diz: o Senhor ordenará bênção sobre ti nos teus celeiros e em tudo que puseres as mãos. Jamie e eu criamos nisso. Mesmo quando éramos tão pobres que não conseguíamos prestar atenção, nós criamos. Imaginamos como seria ir ao supermercado e sair com tudo o que queríamos. Imaginamos como seria dirigir bons carros e viver sem dívidas. Não limitamos nossa imaginação ao que nossas famílias ou vizinhos haviam experimentado. Deixamos que a palavra de Deus nos mostrasse uma nova imagem. A palavra hebraica Yetzer foi traduzida como imaginação ou imaginações várias vezes no Velho Testamento. Yetzer significa uma forma ou concepção, concordância de Strong. Sua imaginação é onde você concebe, ela é o seu ventre espiritual. E assim como uma mulher não pode ter um parto natural sem concepção natural, você não pode ter um nascimento espiritual sem concepção espiritual. Em outras palavras, antes que você possa dar à luz um milagre ou qualquer uma das promessas de Deus, você deve primeiro conceber a palavra em sua imaginação. Uma passagem familiar das Escrituras, Isaías 26, versículo 3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A palavra hebraica traduzida como mente aqui é a mesma palavra hebraica Yetzer. A imaginação que faz parte da mente é o ventre espiritual onde concebemos. Provérbios 29, versículo 18 diz: onde não há visão, o povo perece. Lembre-se, a visão é a imagem mental formada na imaginação. Aquilo que você imagina, o que você se vê fazendo, quem você se vê sendo, é o que você viverá. Você se lembra do que o Senhor disse quando viu as pessoas construindo a Torre de Babel? Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto eles começam a fazer. A imaginação vem antes da manifestação.
Se você não consegue se imaginar fazendo o que Deus te chamou para fazer, ou experimentando suas promessas, você nunca verá essas coisas acontecerem com seus olhos físicos. Você tem que vê-las por dentro antes de poder vê-las por fora. O estilo de vida de hoje não é propício para o que estou falando. Estamos muito ocupados. Pensamos erroneamente que ocupação é o mesmo que produtividade. Mas viver a vida mais ocupada do que um cabide de papel de um braço só não é bom. As Escrituras dizem que precisamos ter tempo para ficar quietos. Salmos 46, versículo 10. Nunca me arrependi de ter tempo para deixar as coisas de lado, usar minha imaginação e buscar o Senhor. Sempre volto desse tipo de tempo de inatividade revigorado e com uma visão aumentada e mais clara. Isso me faz pensar por que eu não tiro mais tempo. É fácil ficar tão ocupado que não tiramos tempo para sentar e usar nossa imaginação propositalmente. Mas sem orientação e direção intencionais, nossa imaginação começará a trabalhar contra nós. A primeira vez que a palavra imaginação é usada na Bíblia é em Gênesis. Depois que Adão e Eva caíram, as pessoas se degeneraram a ponto de tudo dentro delas ser mal. Sua maldade se tornou tão grande que Deus se entristeceu por ter feito a humanidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, versículo 5. Que comentário terrível! Toda a raça humana se desviou tanto da intenção de Deus que sua imaginação era apenas má continuamente. Uma mente não renovada, uma imaginação sem direção, gravita em direção ao mal, em direção ao negativo. O Salmo 140, versículo 2, diz que aqueles que não conhecem a Deus imaginam maldades em seus corações. Quer você perceba ou não, toda maldade, todo pecado é concebido na imaginação de uma pessoa. Você não pode ir a qualquer lugar em seu corpo que você já não tenha estado em sua imaginação. Você não pode roubar ou cometer adultério sem antes pensar na ideia. Você pode não estar planejando roubar o banco local ou considerando qual colega de trabalho está mais aberto a um caso, mas assiste a filmes e programas de televisão que retratam pessoas fazendo essas coisas. Elas trapaceiam, mentem e roubam. Se amontoam um com o outro. Elas têm casos e vivem na homossexualidade. Fazem coisas completamente contrárias à palavra de Deus. Você pode pensar que isso não te afeta, mas de acordo com 1 Coríntios 15, versículo 33, você está enganado. As más conversações corrompem os bons costumes. Você não pode usar a impiedade do mundo como entretenimento sem que isso te afete. É como cavar um túnel. Você não pode construir uma estrada ou instalar um bueiro através de terra e rocha. Você tem que abrir espaço para isso. Anos atrás, no Colorado, a legalização da maconha recreativa apareceu nas urnas. Foi apresentada ao povo como uma droga inofensiva e uma boa maneira de aumentar a receita tributária. Os eleitores aprovaram isso em 2012 e agora o Estado está trazendo milhões de dólares extras de receita fiscal todos os anos. Mas não foi isso que os defensores do milagre econômico alegaram. A falta de moradia aumentou, as necessidades de aplicação da lei aumentaram, os problemas de saúde mental aumentaram. Mas ainda assim, as emissoras de notícias promovem isso como uma coisa positiva. Elas não falam sobre o aumento do uso de drogas em adolescentes. Não falam sobre o número de crianças sendo tratadas nas emergências por causa da droga ou o número de ligações para o controle de intoxicações. Elas não apresentam nada de negativo sobre o assunto. Seu retrato tendencioso pinta uma imagem que influencia a maneira como as pessoas pensam sobre a maconha. As palavras são poderosas. Elas pintam quadros. Elas plantam sementes. Cada palavra que você lê, cada palavra que você fala e cada palavra que você ouve pinta uma imagem na sua mente. Provérbios 18, versículo 21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. Assistir a impiedade, retratada como normal,
ou ouvir a mídia apresentar apenas meia história, esvazia o espaço em sua mente. Dá permissão ao seu corpo para ir até lá. E se você não for cuidadoso, essa permissão produzirá frutos e você conceberá pecado. Tiago capítulo 1, versículo 15. Continua na próxima parte. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!